Esse é o seu resumo direto ao ponto sobre o novo e gigantesco centro de treinamento do Al-Hilal. Sabe, o clube acaba de inaugurar o Almajdiah Sport Hub, lá em Riade. E olha, é uma estrutura que de verdade eleva a preparação dos atletas aos mais altos padrões internacionais. Primeiro a gente tem que falar do tamanho absurdo desse projeto, porque ele fica dentro da Universidade Princess Noor e tem mais de 56 mil metros quadrados. Tem 2 campos, clínica médica completa, centro de desempenho, hospedagem e até centro de mídia. É literalmente uma pequena cidade dedicada exclusivamente à alta performance do futebol. Segundo, para dar conta dessa mega estrutura toda, o Al-Hilal fez o dever de casa. Eles mapearam centros de treinamento mais famosos do mundo para entender o que realmente funciona lá fora. Aí eu te pergunto, o que acontece quando você pega as melhores ideias da elite do futebol mundial e as aplica no deserto saudita? Bom, e por fim, a resposta para isso e o verdadeiro diferencial do projeto é a integração total. Eles unificaram de vez as equipes técnica, médica, administrativa e de mídia no mesmo espaço. Então, se você ainda acha que futebol é só campo e bola, esquece. Hoje em dia, ciência e a logística precisam sentar na mesma mesa que os jogadores para o time vencer. O Almajdiah Sport Hub prova que o investimento no futebol saudita vai muito além de comprar craques, eles estão construindo a base física e científica para dominar o esporte.